Daniel, eu queria voltar a falar sobre Israel, cara, porque eu sei que é um tema que tem aparecido sempre aqui, mas de fato é um país que nesse momento está absolutamente em ebulição. E já queria mandar um abraço para o João Coates Miragaia, que aliás é um baita perfil do Twitter, é um cara que fala bastante sobre a situação israelense, e ele trouxe alguns esclarecimentos sobre a pauta que a gente trouxe ontem, Daniel, que foi aquele adiamento da votação acerca da reforma do judiciário proposta pelo governo do Netanyahu. Toda a proposta, a gente já falou várias vezes, né? A ideia é, portanto, de você diminuir a importância do judiciário perante o executivo e o legislativo. Enfim, tem várias facetas e acabou levando a enormes manifestações em Israel ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos poucos meses, e isso acabou levando, no dia de ontem, o governo Netanyahu a anunciar que estava adiando. A gente vai deixar isso para depois e tal, e depois a gente faz essa votação. A gente não desistiu da reforma, mas a votação vai acontecer depois. E aí, em primeiro lugar, começou a ficar mais claro quais são exatamente os prazos. Governo e oposição têm até o verão, tá, para chegar a um acordo. Tá? Então, o verão é daqui a poucos meses, tá? Até o verão para chegar num acordo. É o que é Verão do maravilhoso, né? hemisfério norte, né? Tem que Verão do lembrar do hemisfério sempre. norte. Se não tiver acordo, Daniel, vai a votação, vai a proposta atual à votação. Basicamente, Daniel, isso é o governo dizendo assim, ó, vou dar um prazo aí, mas quem continua mandando sou eu. Porque se não tiver acordo, a gente vai votar essa proposta e só E vai vai ter acordo passar. se eu quiser. E só vai ter acordo se eu quiser, Daniel. Se eu não quiser, não tem acordo. E se eu não quiser que tenha acordo, vai a proposta atual. Não para por aí. A gente já falou, Daniel, que uma das figuras mais importantes do governo Netanyahu atual é o senhor Itamar Ben-Gvir. Esse cara foi a sensação da última eleição. Ele é da extrema-direita israelense e ele, portanto, conseguiu um cargo que o interessava bastante, que era o cargo de ministro da Segurança Pública no governo Netanyahu. Ele basicamente escolheu o que ele queria porque o Netanyahu devia o mandato dele a isso. Né? Ele só ganhou a eleição por causa do Itamar Ben-Gvir, entre outras pessoas, e, portanto, ele conseguiu o seu Ministério da Segurança Pública, que é um ministério que, a princípio, é responsável pela polícia. E ele gostaria que a polícia estivesse totalmente à sua disposição e a justiça impediu. O que a justiça disse foi, olha, você pode ser ministro da Segurança Pública, mas a polícia não pode passar por cima da lei para atender o que você pede. A gente consegue até entender, né, Daniel, por que eles estão querendo esvaziar o judiciário, né? O judiciário está travando determinados encaminhamentos que o governo gostaria. Pois bem, para que o Netanyahu cedesse essa ideia de, olha, a gente vai adiar a votação, o desgaste está grande e tudo, o Ben-Gvir pediu uma coisa em troca. Ó, você quer adiar? Quer. Eu quero uma coisa em troca. Eu quero a criação de uma força nacional. Aí quando você começa a colocar força nacional, Daniel, o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, porque não é o exército e não é a polícia. Nem a polícia nem o exército estão fechados com essa reforma que o governo quer fazer. A criação de uma força nacional, no entanto, Daniel, seria controlada por ele, Itamar Ben-Gvir. E seria uma força que seria composta por reservistas da Polícia de Fronteira. A Polícia de Fronteira de Israel é uma polícia que é muito próxima aos colonos, que tem uma postura abertamente anti-palestina, anti-árabes israelenses, que é exatamente a galera dele, e por 10 mil voluntários armados. Ou seja, você gosta do Itamar Ben-Gvir, você concorda com uma postura da extrema-direita israelense, filice, né, apresente-se, voluntarie-se para essa força nacional que fica a cargo do Itamar Ben-Gvir. Daniel, o nome disso é milícia. Você cria uma milícia paralela ao exército e paralela à polícia israelense para atuar de acordo com o que quer o ministro Itamar Ben-Gvir. O que o Netanyahu vai fazer para conter isso? Absolutamente nada. O Netanyahu precisa do Ben-Gvir para poder se manter no poder e precisa se manter no poder, senão é capaz de ir preso. O Netanyahu é réu na justiça nesse momento, precisa passar essa reforma para não ser alvo de ações que o coloquem na cadeia. Tá? Então, nesse momento, Daniel, o Itamar Ben-Gvir, dado o poder que ele tem no governo, está conseguindo manejar para ter a sua própria milícia. Me preocupa bastante o que pode acontecer a partir do momento em que ele colocar as mãos numa milícia tão poderosa como essa. Isso é absolutamente assustador, né, Tanguy? Eu não consigo ver um cenário onde isso vai acabar bem.
porque você passa a ter realmente uma polícia paralela à polícia de Israel, paralela às Forças Armadas. Os casos na história onde nós tivemos eventos semelhantes não acabaram bem. E é impressionante como o Netanyahu está absolutamente focado em fugir da cadeia. Você disse isso há pouco, a gente já destacou aqui no Petit Jornal em outras oportunidades. Essa é a grande preocupação do Benjamin Netanyahu. Agora, Tanguy, nós já falamos aqui no Petit Jornal em muitas oportunidades sobre